Oi, sou o César e vou fazer a pergunta para Olivia. Quais são as coisas que você mais sente falta e o que tá mais difícil de suportar? Bom, pra mim tá sendo mais difícil de lidar com as saudades da minha vida, tipo, antiga, do meu cotidiano antigo, das atividades que eu fazia, de sair com os meus amigos, de ir pra escola, principalmente. Eu tinha, tipo, coisas assim que eram essenciais pra mim e agora eu não consigo mais fazer, tipo, ver os meus amigos na praça do Pará na hora do recreio, ir pra escola, estudar, ter aula. Eu nem sabia que eu conseguia sentir saudade disso, mas tipo, ter aula. E, enfim, da minha família também, que não tô conseguindo ver agora por causa da pandemia, meus avós. Mas eu acho que o que eu mais sinto falta mesmo é de sair. E também de ficar, não que eu não gosto dos meus pais, né, mas também de ficar sozinha em casa. Que era uma coisa que eu gostava bastante. Mas enfim, é isso. Eu tô sentindo saudade também, saudade dos meus colegas da escola, de brincar com meus colegas na escola. Mesmo que eu não goste muito de escola, mas eu tô sentindo falta de sair com minha família, passear. E o que tá sendo mais difícil pra mim é ficar dentro de casa. Antes a gente era acostumado a sair todo final de semana, comer em um lugar diferente, viajar, essas coisas, e a gente não tá podendo fazer mais nada. E o que eu sinto mais falta é isso aí. Oi, meu nome é Beatriz e hoje minha pergunta vai para a Marina. Qual lado mais aflorou durante esse período de quarentena? Racional ou emocional? Eu acho que o lado que mais aflorou assim na quarentena pra mim foi o emocional, porque tem muitas emoções que você tem que lidar na quarentena e elas vieram meio à tona, tipo, na quarentena, tipo, a saudade e sentimento de não poder ver os amigos e essas coisas de não ir na escola. Tem muitas coisas diferentes que mudaram, tipo, assim. E eu acho que isso veio tudo muito forte, então o emocional ficou mais pesado nessa quarentena, então acho que é isso. Oi, meu nome é Gabriel Jesus e eu tenho uma pergunta para a Nuna. Essa situação de pandemia e quarentena fez você se conhecer melhor ou se afastar de si mesma? Eu acho que para muitas pessoas foi muito momento de autodescoberta, mas para mim em particular não foi. Porque eu sou uma pessoa muito mais... Eu amo ficar na minha casa, mas eu preciso também não estar nela no meu dia a dia. E, tipo, isso... Quando eu tô em casa, eu tô relaxando, eu tô tranquila, eu tô assistindo TV, fazendo essas coisas. E sem a parte em que eu tô agindo, que eu tô vivendo a minha vida, só ficar nessa parte de relaxar, eu acabei só fazendo isso. Então eu acho que minha resposta é que eu acabei me afastando mais de mim. Oi Pedro, eu sou a Clara e eu tenho uma pergunta pra você. Como tá indo a sua relação com seus pais nessa quarentena? Vocês estão brigando muito? Eles estão te ajudando em qualquer questão que você precise? A minha relação com os meus pais tá até que boa. Tipo, às vezes tem algumas tretas em relação à louça, principalmente, que sobra pra mim, mas tá boa a relação. Oi, eu sou o Ivo, só dá pra saber. Tenho 18 anos e gostaria de fazer uma pergunta pra Beatriz. Gostaria de saber o que tem feito para si mesmo na quarentena e o que tem feito para se acalmar. Eu não ando fazendo nada. O que me ajuda é assistir o filme. O meu nome é Juliana Nana e eu vou fazer uma pergunta para a Nicole. Qual foi o papel da escola no sentido de se a escola passou muita coisa e deixou a pessoa sobrecarregada e só piorou como ela estava, ou se a escola deu apoio e ajudou e como? Eu me sinto muito sobrecarregada em relação ao estudo online. Primeiro, por conta que eu moro na periferia de Taboão da Serra, o sinal de internet aqui é muito ruim. E também eu sinto muita falta das aulas presenciais, porque é ali que eu posso tirar minhas dúvidas com os professores toda na hora. Quanto à escola, não tem o que reclamar, eles estão dando um apoio muito bom, explicações. A gente, pelo menos no meu caso, eu peço ajuda para os professores, me respondem, me ajudam a fazer. Oi, meu nome é Lorena, eu tenho 15 anos e eu vou perguntar pro Paulo por que a gente se sente tão vulneráveis com o microfone e a câmera ligada. Eu me sinto vulnerável com a câmera e o microfone aberto porque eu não vou saber a reação das pessoas
que não ligam, sabe? E a maioria das vezes, quando eu ligo, particularmente, mas 2 pessoas abrem, fora o professor ou a professora, e eu me sinto muito vulnerável, sabe? Porque eu não vou saber a reação das outras pessoas. É por isso que é meio difícil de mim abrir a câmera e meu microfone. Bom, eu acho que a gente se sente tão vulnerável assim com o microfone e a câmera ligados, porque acho que o microfone, principalmente por conta de possíveis barulhos assim que podem ter, chamando alguém, alguma coisa do tipo, e a gente não quer que as pessoas da nossa sala ouçam. E a câmera, eu acho que principalmente porque a gente não tá num ambiente tão confortável pra gente, a gente às vezes não quer mostrar, como a gente tá, o nosso estado, às vezes a gente acabou de acordar e não quer mostrar, às vezes a gente não tá num dia bom, e também às vezes a gente só se sente mais confortável, pra poder fazer que a gente quer, e em questão de, também anotar nas coisas na aula e mesmo prestar atenção, assim, às vezes a gente se sente melhor sem alguém observando a gente, que é o que acontece com a câmera ligada. Oi, eu sou a Nuna e minha pergunta é pra Alissa. Como vai sua relação com as pessoas que estão de quarentena, principalmente pensando em estar em contato constantemente com a família, principalmente nessa fase de mais conflitos? Eu acho que agora, mesmo com todos os conflitos que a gente tem entre família, que a adolescência influencia assim neles, mas a gente tá aprendendo com essa convivência forçada a lidar com os nossos problemas, a aprender a dialogar, a conversar, que era uma coisa que a gente meio, acho que fugia. Quando você tava triste, você saía de casa, você via seus amigos. Agora você tem que lidar com o seu problema e resolver ele. E eu acho que isso é um dos poucos benefícios. Oi, eu sou a Manuela e eu vou fazer uma pergunta pra Clara. Quando você tá de saco cheio da família, o que você faz? Oi, Manuela. Quando eu tô brava com os meus pais, eu ligo normalmente pra um amigo ou amiga minha e começo a reclamar, já que não tem muito o que fazer, né? É bem raro estar de saco cheio da minha família, porque é bem difícil a gente estar bastante tempo junto, porque a maioria do tempo ou um tá trabalhando ou outro não tá dentro de casa. Então, quando a gente tá junto e a gente acaba uma hora ou outra ficando de saco cheio, eu acabo saindo, jogando, procurando alguma coisa pra fazer sempre. A minha pergunta é pro César. De março até aqui, quais foram as emoções que você mais sentiu e, dentre elas, quais foram as mais difíceis de se passar? Eu acho que o que eu mais senti foi agonia, porque a gente ficou naquela de não saber como que ia ser, a gente não sabe ainda quando vai terminar. Então eu acho que agonia e um pouquinho de ansiedade, né? Mas, enfim, qual fica mais difícil de suportar? Eu acho que agonia mesmo, porque a gente a todo momento tá acostumado a ter respostas na hora, então e falar, vai ser isso assim, 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 e a gente vê que não é, porque a gente não tem as respostas prontas e acaba complicando um pouco a nossa vida. Enfim, ainda mais, agora que eu, por exemplo, tô em época de vestibular, fica naquela situação de, meu Deus, como que vai ser? Será que as notas vão ser as mesmas? Tem o TR do Enem, tem várias coisas que a gente fica super... A gente não tem ideia como vai ser, porque são coisas que não dependem da gente. É totalmente da gente. Oi, eu sou a Olivia e eu vou fazer uma pergunta pro Gabriel. Você tá dormindo mais ou menos do que antes? Qual é o tamanho dessas olheiras? E sobre a atividade física, você tem feito alguma, mais ou menos do que antes da pandemia? E de que forma? Acho que antes da pandemia eu não dormia muito, eu não dormia quase nada, porém depois, nesse tempo de quarentena, ficando parado muito tempo em casa, acabando me dando sono sempre e eu só dormindo. Eu dormia toda tarde, acordava de madrugada, passava a madrugada toda acordado e ia dormir na outra tarde, no outro dia. Era essa a minha rotina. Tô cheio de olheiras já. E sobre atividade física, acho que eu já não fazia muito antes da pandemia, da quarentena. Eu não fazia muito, o máximo era jogar bola. E depois, no tempo de quarentena, aí que eu fiquei parado mesmo, só sentado em casa.
como antes eu acordava cedo, então claro que eu ficava cansado, agora eu não acordo mais cedo e eu continuo cansado. As minhas olheiras, assim, eu não vejo, assim, muita diferença, mas eu acho que tem um pouco, assim, tem ficado mais evidentes. E sobre atividade física, né, mudou totalmente, porque antes eu ia pra minha escola a pé, então já andava um pouco, voltava, ia pro movimento bandeirante, andava também, voltava, e eu ia treinar vôlei, algo que agora eu não tô fazendo. E pra ir treinar vôlei, eu andava bastante, então eu acho que minha atividade física deu uma boa piorada. Eu tô tentando fazer alguns exercícios em casa, só pra ficar assim, não ficar meio que quebrado. E é isso mesmo. Oi, meu nome é Joaquim e eu vou fazer uma pergunta pro Elias. O que te ajuda a sair da realidade da quarentena e a voltar pra ela? Você criou válvula de escape pra essa situação? Então, o que me ajuda a sair da realidade da quarentena, primeiro são minha diversão, né, principalmente a minha irmãzinha, que é bem divertida. E a voltar pra ela, sempre tem lições, né, lições pra hoje, lições amanhã, lições pra tudo sempre. E se eu tenho válvula de escape, sim, é exatamente minha bebê e meu lazer, né. O que me ajuda a sair da realidade da quarentena é falar com meus amigos, ou ir pra algum lugar ao ar livre, tipo uma praça ou mato. E o que me faz voltar pra ela é quando eu sinto muitas saudades. A aula online me relembra também que agora tá tudo remoto. Eu tô tentando achar pequenas coisas que me façam felizes, tipo tomar sol, ler um livro, pra sair um pouco dessa realidade. Oi, eu sou a Marina e eu vou fazer uma pergunta pro Ivo. Como é que você tá lidando com a abertura de lugares? Rola alguns cuidados quando você sai de casa? Quais? Sempre que eu procuro sair pra algum lugar, eu sempre lembro que tem que usar máscara, porque por mais que tenha abrido esses lugares, eu acho que é importante ainda ter a proteção e todas as medidas protetivas, né, contra o vírus, porque, querendo ou não, ainda tá o vírus por aí, a pandemia, então por mais que tenha amenizado a situação, acho que tem que ter sim um cuidado. Sempre que eu saio, eu sempre procuro levar um álcool em gel e estar de máscara e tentar manter o maior distanciamento das pessoas, né, porque tá complicada a situação. E também não me envolver em aglomerações. Oi, eu sou a Gi e vim fazer uma pergunta pra Giovana. Giovana, suas aulas presenciais já voltaram? E o que você acha disso? Com as aulas presenciais, de nenhuma maneira. Nada extracurricular, plantão de dúvida, nada, né? A presença da minha escola tem sido bem mínima na ajuda na nossa formação, principalmente nas pessoas que nem eu que estamos no terceiro, né? E a maioria das pessoas que estão no terceiro vão prestar vestibular e, obviamente, exige bastante estudo, bastante empenho e bastante presença dos seus professores para tirar dúvida, para contexto, para exercício, para seja o que for, né? Então, não teve nada de volta do colégio, não teve uma presença. A aula do EAD já não facilita, né? É um método totalmente diferente, é um método muito mais teórico. O que mais a gente precisa é ver a prática, se a gente realmente sabe ou não. Tem várias opções que já podem ser feitas, como rodízio de alunos, atividades extracurriculares. Existem várias opções, mas principalmente a presença dos professores para dúvida. Uma atenção do teu professor, que na aula vai cair a ligação, não vai ver a pergunta, enfim, tudo isso que a gente já sabe que no EAD peca. Oi, meu nome é Nicole e a minha pergunta vai para o Joaquim. E aí, Joaquim, quais estratégias você acha que deram certo e quais não no cuidado desta pandemia no Brasil? Na minha opinião, as estratégias que não deram certo ou deram certo no Brasil foram... Primeiro eu faço que não deram certo. Não ter um ministro de saúde por muito tempo e quando tem o ministro de saúde não ser especializado em saúde. E também o nosso presidente não apoiar e investir em todas as vacinas que podem ser concretizadas. E tem um lado bom também, que foi o SUS, Sistema Único de Saúde, que foi muito bom, que ajudou muito. E também as comunidades ajudarem a quem mais necessitava nesse período muito difícil. Pra mim, os que não deu certo, ficar em casa e evitar contatos. O que deu certo, usar máscara e álcool em gel. Olá, eu sou Elias e tenho uma pergunta para a Flora.
Porque toda vez que alguém fala que não vai voltar ao normal, eu me pergunto como vou fazer novos amigos. Eu acho que eu sempre fiquei muito tensa quando tocam nesse assunto de que nunca mais vai voltar ao normal, porque eu sou uma pessoa muito pessimista e, na maioria das vezes, eu acredito e imagino isso. E eu acho que essa coisa de conhecer pessoas novas sempre foi difícil pra mim. Sempre tem que ter uma conversa, sempre dura um tempo. Tipo, eu acho muito difícil você realmente conhecer pessoas novas. Tipo, tenho várias amigas que se relacionam pela internet normalmente, fazem várias amigas, e eu tenho dificuldade, assim, de fazer isso, sabe? Então, eu acho que porque você não tem o toque, você não tem o olhar, tipo, fica difícil você reconhecer uma pessoa assim, o olhar, sabe? Acho que o que me tranquiliza na hora de pensar sobre isso é saber que vai estar todo mundo numa mesma na hora de voltar pro cotidiano, voltar pra faculdade ou pra escola, enfim. Vai ser todo mundo na mesma, todas as pessoas com a mesma ideia de interagir e querendo fazer isso justamente. Acho que essa transição vai ser mais tranquila do que a gente imagina e eventualmente vai sim voltar ao normal. Então, nesse sentido, acho que eu tô esperançosa. E aí, depois de ouvir todo o nosso bate-papo, eu tenho uma pergunta pra vocês agora. O que está acontecendo dentro de você nessa quarentena?